Deus é amor? Sim, Ele é. A Bíblia declara isso claramente, mas a palavra de Deus ela não para por aí. Ela nos revela um Deus que é amor em sua essência, mas também é justiça absoluta, santa e perfeita. Que o Espírito Santo fale o seu coração. Amém? Graça e paz, meus irmãos, mais um vídeo aqui no canal. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Maria Eduarda e esse é meu canal. E o intuito dele é glorificar a Deus somente. E você ser tocado e transformado por Deus através da minha vida, através dos meus vídeos. Amém? Hoje vamos falar de dois atributos de Deus: amor e justiça. A maioria das pessoas só lembram da frase bíblica Deus é amor. Essa frase é utilizada com muita frequência, mas de forma incompleta, como se o amor de Deus fosse uma tolerância incondicional a todo tipo de pecado, erro ou rebelião, sem qualquer consequência. Mas a Bíblia ela não revela apenas um Deus bonzinho ou sentimental, mas ela revela, como eu falei lá no início, um Deus santo, perfeito, que é amor em sua essência, mas que também é justiça absoluta. Então vamos falar do primeiro atributo de Deus, o amor. E o versículo base que eu vou usar se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existem vários outros versículos da Bíblia que falam sobre o amor de Deus, mas eu peguei esse como referência, tudo bem? Deus, ele não nos ama porque somos bons, dignos ou merecedores do seu amor, mas ele nos ama apesar dos nossos erros e pecados cometidos. O seu amor é paciente, rico em misericórdia e busca a restauração no pecador. Um exemplo que podemos utilizar é a morte de Jesus na cruz. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, com o seu amor incondicional e sacrificial, entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. A gente falou um pouquinho sobre o primeiro atributo de Deus, o amor, né? Que sim, ele é amoroso. Mas agora a gente vai falar do segundo atributo dele, a justiça dele. Então é importante que deixemos a balança equilibrada com pesos exatos. Até porque ignorar o seu amor leva ao desespero e ao legalismo. E ignorar sua justiça leva a normalizar o pecado e nos dá uma falsa segurança de salvação. Agora eu vou mostrar algumas passagens da Bíblia que mostram sobre a justiça de Deus. O dilúvio. Em Gênesis, do capítulo 6 ao 9, mostra a justiça de Deus caindo sobre a humanidade por causa da sua maldade e desobediência, exterminando quase toda a vida na terra. Mas, ao mesmo tempo, mostra o amor de Deus em salvar Noé e sua família. Outro exemplo se encontra em Gênesis capítulo 19, onde Deus aplica sua justiça sobre as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da sua corrupção moral e imoralidades sexuais. Deus extermina essas cidades e todos os habitantes que nelas se encontram. Mas, no mesmo capítulo, observamos Deus mostrando o seu amor ao salvar Ló e sua família. Agora, irmãos, por favor, abram a Bíblia comigo, lá em Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos o que diz. Mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Versículo 6. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Vamos entender ponto a ponto o que esses versículos querem dizer. Acompanhem comigo no versículo 5. Mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado. Paulo está se referindo aqui a muitas pessoas que ignoram a justiça de Deus, se recusam a abandonar os pecados e esquecem que tem consequências, vivendo uma vida imoral. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Uma realidade no mundo contemporâneo são de pessoas que insistem em uma vida pecaminosa e utilizam aquela clássica justificativa. Quero aproveitar a vida mais um pouco, depois eu me converto de verdade, ainda sou novo demais, Deus me entende. Então vamos continuar no texto, ainda no versículo 5, que diz: acumulando ira sobre si mesmo. Então, irmãos, Deus é misericordioso e paciente, mas ele não é bobo. Ele está sentado em seu trono nos céus,
observando nós o tratarmos como plano B. Ainda prosseguindo no texto, até o versículo 6 iremos ler. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. Aqui Paulo está dizendo que Deus julgará todos nós de acordo com os nossos atos. Vemos isso em 2 Coríntios 5:10. Por favor, abra a Bíblia comigo. Que diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E qual é a consequência para aqueles que praticam o mal? É a ira de Deus. E qual é a ira de Deus? Por favor, abra comigo em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Vemos aqui então no versículo do Apocalipse que João deixa explícito que a ira de Deus é em um lugar onde há fogo e enxofre. E esse lugar é o inferno, onde as pessoas que não se arrependerem passarão a eternidade. Tá, Maria, agora você me deixou assustada falando sobre a ira de Deus. Mas como que eu faço para que essa ira não caia sobre a minha cabeça? Por favor, corra comigo lá em Jonas, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. O contexto dessa passagem é que Deus deu uma missão ao profeta Jonas para que ele fosse levar a mensagem a Nínive, que daqui a 40 dias Nínive seria destruída se o povo, não se arrependessem dos seus maus caminhos e não voltassem os olhos para Deus. E o que aconteceu? O povo, até mesmo o rei e os animais, creram em Deus, jejuaram, vestiram pano de saco e se arrependeram, abandonando seus maus caminhos. Portanto, observamos na passagem de Jonas que Deus não derramou a sua ira sobre a cidade de Nínive, mostrando o seu amor diante do arrependimento sincero do povo. Dessa forma, a única maneira para que a ira de Deus não caia sobre as nossas cabeças é tendo o arrependimento genuíno e sincero. Mas estou dizendo de arrependimento, não remorso. Deixando o seu velho homem e todos os dias das nossas vidas se santificando e se preparando para a volta de Jesus. Esse foi o vídeo de hoje. Então eu espero que possamos ter compreendido a pessoa de Deus. Por favor, peço de coração, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas que precisam de uma palavra para o coração dela e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Ajude-me a compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus aos 4 cantos do mundo, afinal, essa é a nossa missão. Obrigada, até o próximo vídeo. Deus abençoe.